pessoal, eu sou o professor Israel Moreira de Biologia do Peso 3 e a gente está aqui para mais uma nossa videoaula aqui, certo? Olha só pessoal, vou continuar falando para vocês sobre reino vegetal, então quem não viu o vídeo anterior sobre reino vegetal, dá uma olhadinha que vai ser fundamental para entender isso daqui, tá? Olha só, voltando para o nosso esquema então. Olha só pessoal, hoje agora eu vou falar para vocês então um pouquinho sobre a classificação do reino vegetal, tá? Vai ser um vídeo rápido, mas bem importante para a gente poder fazer as nossas provas. Olha só, pessoal, como eu já falei para vocês, reino vegetal formado por briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Quando eu estou analisando esse meu gráfico, eu consigo observar que existe aqui algumas novidades evolutivas que vão surgindo ao longo do processo evolutivo. Como eu já mencionei, se a característica surge nesse ponto, quem vem depois tem a característica, quem veio antes não tem, tá? Por que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque essas novidades evolutivas, elas são muito importantes para o reino vegetal, para aumento de tamanho, eficiência de transporte de seio, enfim, um monte de coisa. Elas são tão importantes que a gente vai utilizar essas novidades evolutivas para que a gente possa fazer a classificação geral do meu reino vegetal, tá? Claro, aqui a minha classificação em questão é dividir o meu reino vegetal em grupos que vai nos ajudar na hora do estudo, tá? Vai ajudar quem trabalha com reino vegetal com pesquisa, fazer essa subdivisão, e para vocês que vão fazer a prova, é importante lembrar também, porque eles podem cobrar essas características, essas divisões do reino vegetal lá na hora da prova, tá? Primeira coisa que eu vou falar para vocês é não se preocupem se vocês virem essa palavrinha aqui, fanerógamas ou criptógamas, tá? Essa é uma divisão bem utilizada no reino vegetal, que basicamente vem da seguinte característica, pessoal. Só antes de entender um pouquinho do nome, né? A palavra gamas vem de gamia, quer dizer reprodução, tá? E faneros quer dizer visível. Então, fanerógamas são as que têm a reprodução visível, tá? Cripto, escondido, gamas, reprodução. Então, criptógamas, o grupo da reprodução escondida, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Basicamente o seguinte, quando eu estou analisando gimnospermas e angiospermas, esses dois grupos aqui, eles possuem estruturas reprodutoras visíveis, que eu consigo ver a olho nu, tá? Quais são essas estruturas? Por exemplo, a angiosperma eu botei aqui para vocês, é a flor, tá? Então, quando eu estou analisando uma flor de angiosperma, ali eu tenho uma estrutura reprodutora visível. Quer dizer que todas as partes do vegetal que estão envolvidas com a reprodução dele estão presentes naquela flor, tá? Gimnospermas também tem uma estrutura reprodutora visível. Eu acabei não botando aqui, mas com certeza vocês já viram uma pinha de um pinheiro, por exemplo, tá? Aquela pinha que a gente tem no pinheiro, no Natal, se usa bastante para decorar, enfim, aquilo ali é um estróbilo, o nome correto daquela estrutura, e ela é uma estrutura reprodutora visível do grupo das gimnospermas. Basicamente o estróbilo, a pinha, mais ou menos análogo à flor lá das minhas angiospermas, tá? O que eu quero dizer para vocês? Tanto a gimnosperma quanto as anjo, elas têm uma estrutura reprodutora que eu consigo enxergar a olho nu. Se eu consigo enxergar a olho nu, bom, então faneros, reprodução visível, tá? Por exemplo, se vocês já viram uma abelha pousando numa flor, vocês já viram uma angiosperma se reproduzindo, tá? Se vocês já viram o vento batendo numa pinha de um pinheiro, vocês já viram uma gimnosperma se reproduzindo. Percebam que eu consigo enxergar essa reprodução a olho nu, tá? Diferente do que acontece com briófitas e pteridófitas. Esse grupo eu não consigo ver a olho nu, porque as estruturas reprodutivas são muito pequenas. Para mim poder observar uma pteridófita ou uma briófita se reproduzindo, eu teria que ter no mínimo ali uma lupa, um microscópio para conseguir enxergar essa reprodução. Então, por isso, cripto, reprodução escondida, né? Eu não vejo tão bem essa reprodução, tá? Isso é uma característica importante. Agora, a outra característica que eu vou falar para vocês é essa daqui, tá? Espermatófitas, tá? Esperma vem de semente. Então, espermatófitas são aquelas que possuem semente, tá? Basicamente aqui, gimnospermas e angiospermas, tá?
Lembra que eles poderiam cair na prova lá para vocês? Então, uma questão assim, o grupo das espermatófitas, Bom, e aí tu tem que saber quem é o grupo das espermatófitas, tá? Basicamente, gimnospermas e angiospermas, tá? Outra classificação que é fundamental de vocês lembrarem é a questão de plantas vasculares e plantas avasculares, tá? Isso daqui é fundamental, pessoal. Uma das principais características evolutivas do reino vegetal é o surgimento dos vasos condutores de seiva, xilema e floema, tá? Então, essa característica é tão importante que eu vou usar isso como uma divisão dentro do meu grupo, tá? Então, por exemplo, se eu falo para vocês de plantas vasculares, são aquelas que têm os vasos condutores. Então, no caso, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? O único grupo que não tem os tais vasos condutores de seiva é basicamente o grupo das briófitas. Aí, então, nós vamos chamar de grupo das plantas avasculares, tá? Pode cair para vocês também esse nomezinho como grupo das plantas traqueófitas e plantas atraqueófitas, tá? É a mesma coisa, sinônimo, né? Traqueio também quer dizer tubo, enfim, vaso, então é a mesma coisa. Normalmente as provas têm trazido plantas vasculares e avasculares, tá? Mas não se espantem se cair traqueófitas ou atraqueófitas, tá? Outra coisa importante para a gente terminar. Percebam que reino vegetal, um dos grandes problemas que o pessoal sempre fala para mim, professor, tem muito problema no reino vegetal, é muito nome. Sim, é muito nome, tá? Basicamente, botânica tem muito nomezinho, é muita característica, tá? E, por exemplo, reino vegetal, ele poderia cair para vocês na prova como o grupo das embriófitas, tá? Fitas quer dizer vegetal e êmbrio quer dizer embrião. Todos os grupos do reino vegetal possuem embrião. Então, o grupo das plantas com embrião, ou embriófitas, tá? Poderia também cair para vocês na prova o grupo metafita, tá? Fita vegetal, meta, vem de metagênese, que é o tipo de reprodução desse grupo, tá? Então, percebam que só com o nome do grupo a gente já consegue perceber o nível de nomenclatura que a gente vai encontrar, né? Reino vegetal, reino metafita, reino embriófita, tá? Tudo isso são sinônimos, então, de reino vegetal. Certo, pessoal? Olha só. E na outra câmera, então, finalizamos aqui, tá? Lembrem de curtir lá nas redes sociais, compartilhar, isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo, tá? Grande abraço e até a próxima aula.